Iniciando então o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no terceiro e último item das instruções dos Espíritos, a partir do item número 12, que vamos tratar então do duelo. Esse tema de hoje, ele se faz necessário para ele uma adaptação, né? Porque na época em que ele foi publicado, ele dizia respeito a um contexto muito dramático daquele período do século XIX, século XVIII, né? Pouco tempo antes da publicação dessas mensagens, pouco tempo depois também continuava existindo, que tratava exatamente do duelo. E esse duelo, da forma como nós entendemos, é exatamente aquele que se via na televisão. Lavar a honra com sangue. Então aquilo era bastante comum, tanto em vias públicas, depois de uma forma mais reservada. Mas então hoje, nós ainda vemos situações assim na nossa sociedade, mas agora provoca em nós um certo choque, porque isso já foge aos padrões da sociedade, sendo que naquela época, um pouco antes também, era um padrão. Isso era aceitável. Aqueles duelos de espadas, aqueles duelos com armas de fogo, né? Você anda 10 passos, vira e atira e tudo mais. Hoje nós temos os linchamentos, hoje nós temos as execuções. Então, mas essas são situações mais graves que nós encontramos hoje, mas que fogem ao nosso comportamento, nosso comportamento normal. Mas nós podemos aproveitar esse tema, exatamente, Fletcher, aquela época da peixeira mesmo, né? Então, por isso que você nasceu no Brasil de novo, né, Brás? Para limpar a honra agora. Então, hoje nós podemos fazer uma adaptação desse tema para os outros tipos de duelo que nós fazemos. Não mais duelo físico, não mais duelo colocando em risco a vida, colocando em risco não, atacando a vida das pessoas e pondo a sua própria vida em risco, mas nós podemos falar hoje dos duelos morais. Também, Luiz, também, né? Hoje nós vemos muito isso, aquela coisa de duelos, vingança, isso num ambiente, numa esfera pessoal, numa esfera social e numa esfera também internacional, onde países duelam uns com os outros para saber quem é mais forte, para saber quem é mais poderoso. Nós tivemos recentemente, naquele conflito entre israelenses e palestinos, aquela necessidade de provar que um tem mais razão do que o outro. Então, por causa de um jovem que foi executado, de repente o outro jovem, mataram outro jovem, depois começaram outro jovem, de repente nós percebemos, havia um bombardeio, matando milhares de pessoas inocentes, destruindo patrimônio, destruindo estruturas, tudo por causa dessa necessidade de lavar a honra. Mas para nós isso é tão óbvio, o equívoco desse tipo de comportamento, que já analisamos também as próprias consequências da ação da lei de causa e efeito, né? Aquilo que o indivíduo faz é uma semente plantada que será colhida a curto, a médio ou a longo prazo. Ele terá a necessidade de restabelecer o equilíbrio daquilo que ele desequilibrou. Mas como eu falei para vocês, para nós, que graças a Deus nos encontramos dentro daquela faixa de pessoas comuns, que lidamos com nossos problemas do dia a dia, com os nossos conflitos íntimos, com os nossos problemas de relacionamento, o tipo de duelo que nós temos hoje é um duelo diferente. É um duelo moral, é um duelo intelectual, é um duelo emocional, onde em nome da honra também, porque embora nós tenhamos mudado o método em virtude do avanço da sociedade, já não vivemos mais aquele período de barbárie, né, onde tudo se relacionava a uma questão de vida ou morte. Hoje nós continuamos querendo lavar a nossa honra, só que lavamos agora dentro de um campo íntimo
E não significa que as dores provocadas sejam menores do que aquelas que eram provocadas no passado. Nós vamos ler aqui algumas mensagens, só para entendermos porque os espíritos, embora eles estejam focados nessa questão do duelo, na acepção original da palavra, que é exatamente o combate entre pessoas, para lavar a honra com sangue, como nós colocamos, a essência daquilo que é passado para nós é bastante produtivo, né? Não só naquela época de 49, quando nós pegamos assim, mas se nós andarmos, né, pelo interior do Brasil afora, né, onde você mora, nas cercanias aí da sua região, ainda temos isso, né? Aquela coisa de recentemente executaram um prefeito aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, mais além executaram outra pessoa, depois um policial, e assim a gente vê que as coisas continuam, o sentimento de vingança e o sentimento e a ação do duelo continua ainda muito presente, né? Então, vamos aqui para a nossa mensagem e a gente vai então extraindo o melhor ensinamento que ela pode nos trazer dentro desse campo moral. Então, inicialmente, uma mensagem em 1861, Adolfo, bispo de Alger, em Marmande, trouxe para nós então o seguinte comentário. Observem a preocupação que esses espíritos tiveram nessa época, exatamente para esclarecer as pessoas a respeito da gravidade desse tipo de comportamento no que diz respeito ao comprometimento futuro que elas teriam. Inicialmente a gente vai aqui para o final, numa nota trazida por Kardec, uma nota pequena, e ele diz assim: os duelos se tornam cada vez mais raros, e se ainda vemos, de tempos em tempos, dolorosos exemplos, o seu número não pode ser comparado ao de outrora. Um homem não saía de casa antigamente sem prever um encontro, tomando sempre as precauções necessárias. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos era o uso do porte habitual, ostensivo ou disfarçado, de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse uso revela o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir-se a sua graduação desde a época em que os cavaleiros só saíam com armaduras de ferro e lança em punho, até o simples uso da espada, que depois se tornou mais um ornamento, num acessório de uniforme, do que uma arma agressiva. Outro sinal do abrandamento dos costumes é que antigamente os combates pessoais se davam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo, e hoje se ocultam. A morte de um homem é hoje um acontecimento que provoca comoção. Antigamente não se lhe dava atenção. O Espiritismo extinguirá esses derradeiros vestígios da barbárie ao inculcar nos homens o senso de caridade e de fraternidade. Então, só para lembrar, a gente vê hoje nos filmes que são exibidos, né, na televisão, no cinema, duelos de pessoas que, entre máfia, entre mafiosos, entre homens do Velho Oeste, entre cavaleiros, entre espadachins, entre países, como nós vimos, né? Então, a doutrina tinha o propósito exatamente de falar para os homens a respeito da realidade do espírito e também dos valores que eram necessários serem implantados aqui no nosso mundo. Então vamos aqui inicialmente para o nosso primeiro texto. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Esses apenas o roçam, sem o ferirem, e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis tão enleados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos do homem.
É criminoso o homicídio por duelo, o que a vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Isso é um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha de conduta. Nisso, mais que em qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo tiverdes perdoado. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado, esse reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão, entre eles, outro antagonismo, que a nobre rivalidade do bem. Então, nesse primeiro texto, nós vimos aqui a preocupação que se tinha de conscientizar as pessoas a respeito do crime que se comete, não apenas contra aquele que perdeu a vida diante de uma situação como aquela, mas contra si próprio, porque ele acaba adquirindo uma dívida, um débito, que terá que ser ressarcido no futuro. Então, modificando isso para os nossos padrões atuais, quando Kardec disse que um homem saía de casa, como ele disse aqui embaixo, deixa eu pegar rapidamente aqui, no início do texto dele, ele diz assim: um homem não saía de casa antigamente sem prever um encontro, tomando sempre as precauções necessárias. Ou seja, ele sempre saía preparado para poder enfrentar alguém que porventura o desonrasse, o ofendesse de alguma forma. Hoje, muitas vezes, na nossa vida atual, nós saímos sempre preocupados com os encontros e com as situações que nós vamos viver. Então, da mesma forma que nós dizemos assim: eu tenho que lavar a minha honra com sangue, hoje nós transferimos para aquela ideia de que eu não levo desaforo para casa. Então nós saímos armados da nossa animosidade, da nossa agressividade, deixamos em casa, ou deixamos num determinado lugar, aquele nosso pote de valores e saímos apenas municiados dos nossos instintos. E se por acaso no trânsito, se por acaso numa loja, se por acaso no ambiente de trabalho, até mesmo no ambiente doméstico, nós nos defrontamos com uma situação em que nós sentimos que alguém nos ofendeu, em que alguém riscou, manchou a nossa honra, nós propomos o duelo. O duelo mental, o duelo da palavra, palavra agressiva, palavras de ofensas, palavras que machucam. Então hoje não se perde a vida, na nossa vida normal, não entrando na vida do crime. Porque quem pratica o crime, nós lembramos, pouco importa os valores dos quais nós estamos falando. Vai com Deus, Fernanda, bom dia. Então não é aquela coisa assim, não, mas nós temos que falar isso para quem comete crime. Quem mata uma pessoa e mata deliberadamente não está preocupado com valores cristãos, com valores elevados, valores morais. Nós falamos de nós, que a princípio temos uma vida comum. Então, na verdade, quando nós saímos armados de todo esse tipo de comportamento para viver a nossa vida diária, de trabalho, de relações, mostra exatamente esse nosso estado esse nosso espírito belicoso, esse espírito armado, esse espírito combativo, para poder enfrentar as pessoas sem mesmo termos necessidade disso a princípio. Mas como nosso espírito está preparado para a guerra, nós saímos e atraímos para nós a guerra. Exatamente porque a vida para nós, de modo geral, ela se mostra com as características que nós queremos ver. Se eu tenho, por exemplo, um espírito de compaixão, um espírito de fraternidade, eu vou olhar para o mundo e perceber exatamente os comportamentos de pessoas que agem fraternalmente, que agem com compaixão, naquela conduta educada, naquela conduta equilibrada, naquela conduta amistosa.
cumprimentando as pessoas com naturalidade, recebendo cumprimentos, percebendo o sorriso das pessoas. Agora, se eu saio preparado para poder enfrentar as pessoas, vendo essas pessoas como minhas adversárias, eu naturalmente vou perceber exatamente, eu vou buscar no rosto das pessoas aquele semblante fechado. Aquelas pessoas preparadas para provocar algum tipo de conflito. Vai com Deus, André, bom dia. Exatamente porque é meu espírito que busca no mundo esse tipo de visão, esse tipo de comportamento. O Elcio colocou, comentário de Kardec, em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpável porque enfrenta friamente com propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Esse é o crime básico que nós vimos hoje. Então, esse tipo de tema para nós, ele é não apenas esclarecedor, mas também nos leva a reflexões importantes a respeito desse outro tipo de duelo, até mesmo o duelo mental. Quantas vezes nós, após uma discussão, ficamos durante horas, muitas vezes durante dias, remoendo e revivendo aquela mesma cena de conflito que nós vivemos. E mais do que isso, a gente fica aprofundando cada vez mais, pensando assim, por que eu não disse isso, por que eu não disse aquilo? Eu devia ter falado aquilo naquela hora. E aí então a gente começa a criar situações onde nós, naturalmente, podemos lavar a nossa honra, mas isso dentro do nosso universo mental. E fazemos isso todas as vezes, porque simplesmente nós não conseguimos lidar com esse tipo de conflito. E como Kardec coloca, como o espírito Adolfo trouxe para nós, ele fala exatamente isso. Estarmos no mundo de provas e expiações é para que nós possamos, através das experiências que nós estamos vivendo, desenvolver valores importantes de equilíbrio, de controle do orgulho. E é controle, porque nós não conseguimos ainda lidar com o nosso orgulho ferido, o nosso próprio egoísmo, o nosso individualismo. Então, na nossa mente, no momento em que nós sentimos que a nossa honra foi afetada, mesmo que nós não tenhamos, nesse caso, oportunidade ou mesmo coragem para enfrentar aquele que é o nosso inimigo, e normalmente isso acontece dentro do nosso universo íntimo, dentro da nossa família, dentro do nosso círculo de amigos. É daí que nós percebemos que Joana de Ângeles sempre lembra, fazendo aqui um parêntese, que a família nada mais é do que um conjunto de espíritos necessitados de reajuste. Não simplesmente imaginarmos que as famílias da atualidade são aquelas famílias perfeitas de espíritos que se amam profundamente e que não trazem nenhum tipo de atrito ou de conflito do passado. Nós temos os amigos dentro da família, os espíritos amigos, aqueles que de fato fazem parte da nossa família espiritual, mas de um modo geral as famílias são constituídas para reajustar indivíduos que ainda vivem esses problemas do passado. Daí então que esses duelos normalmente acontecem dentro de casa. Aquele bate-boca, aquela ofensa, aquele constrangimento, aquela dor moral que todo mundo sofre, nos levando de alguma forma a tomarmos decisões muitas vezes extremas para tentarmos resolver aquele problema. Só que nesse caso o problema não é resolvido, o problema é adiado. Porque a resolução, ela se dá exatamente através do estabelecimento da harmonia dentro daquele grupo. Não preciso amá-lo profundamente como se fosse o meu mais caro afeto. Porque esse afeto, naturalmente, ele se dá através de um processo longo de convivência, de afinidades e tudo mais. Mas quando nós falamos, como nesse capítulo, amai os vossos inimigos, lá no começo desse capítulo nós lemos que Kardec nos lembra, não é uma questão de amor, de afeto, é uma questão de amor fraternal, de respeito, de compreensão, ainda que cada um vai viver sua vida em caminho diferente, mas sem deixar aquele sentimento de mágoa, aquele sentimento de rancor que certa vez foi estabelecido.
Então, na verdade, nós tomamos decisões hoje para afastar aquele que é o nosso desafeto. E, de um modo geral, nós pensamos assim, mas é claro, para que eu tenho que conviver com alguém que eu não suporto? Quando nós começamos a entender o mecanismo que nos aproxima uns dos outros, principalmente desses grupos mais íntimos, é exatamente para que nós possamos resolver as nossas questões. Compreender as falhas, a prática do exercício daqueles valores mais elevados, e aí então tudo vai se harmonizando, e aí depois, quando esses laços negativos que prenderam esses indivíduos são desfeitos, são dissipados, porque nós lembramos que muitas vezes nós temos laços que unem pessoas e temos amarras que prendem pessoas. A maioria das vezes nós estamos unidos por amarras, aquelas amarras apertadas, aquelas amarras rígidas, que não permitem que nós nos afastemos umas das outras e soframos o constrangimento que essas amarras proporcionam. E os laços não. Os laços são feitos e desfeitos de acordo com a vontade das pessoas. E aqueles laços bonitos e delicados unem aquelas pessoas que desejam estar juntas. E as amarras prendem aquelas que desejam exatamente se distanciar. E a doutrina, a partir do momento em que ela começou a ser difundida, ela falava exatamente sobre aqueles princípios fundamentais que trazem para nós explicações sobre essas situações. Então, primeiro, a imortalidade do espírito. Várias experiências que ele vai vivenciando, positivas e negativas, experiências pessoais, experiências coletivas. Depois ele volta para o mundo espiritual, dá continuidade à sua evolução numa nova encarnação. E aí então vem a primeira explicação. Nessa encarnação ele vai estar presente no ambiente onde ele precisa estar, com as pessoas que ele precisa estar, vivendo circunstâncias que ele precisa viver. E aí, então nós percebemos que estarmos num ambiente onde nós observamos um espírito de hostilidade, isso é resquício, na verdade, do passado. Claro que muitas vezes nós criamos uma inimizade nova, porque nem tudo que nós vivemos, né, essa é uma ideia, né, bom dia pessoal, essa é uma ideia que nós espíritas infelizmente acabamos cultivando como se isso fosse uma determinação. Tudo que nós vivemos é culpa do passado. As doenças vieram do passado, os inimigos vieram do passado, o sofrimento veio do passado. E na verdade nós hoje, além, claro, de colhermos aquilo que no passado foi semeado, hoje nós continuamos semeando também. Nós continuamos tomando decisões hoje. Nós continuamos utilizando o livre-arbítrio que nós temos a tomar decisões. Só que são decisões muitas vezes impulsionadas pelo nosso instinto, pelo nosso primitivismo, né, por aquilo que para nós proporciona aquele prazer imediato, mas nós não pensamos nas consequências. Então hoje nós também estamos gerando dificuldades, como se não bastassem as anteriores, né? E aí Kardec, então, fazendo um link, uma conexão com aquele capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec lembra das aflições atuais e das aflições do passado. Então nós começamos a ter um entendimento mais profundo a respeito desse mecanismo que rege nossas vidas, mostrando que a ação gera reação, essa reação gera um compromisso, esse compromisso gera uma luta, uma dificuldade a ser enfrentada, para que só depois nós conquistemos então a desejada libertação. E aí então nós pensamos sempre, né, que todos nós desejamos ser salvos. Mas salvos do que exatamente? Porque a ideia que nós temos é que essa nossa vida é uma vida de dificuldades e a salvação vai nos levar para o paraíso. Esse é um pensamento popular, é um pensamento da nossa sociedade planetária. Todo mundo deseja então alcançar o paraíso. Todo mundo deseja a tal salvação. Mas nós nos perguntamos mais uma vez, mas nos salvarmos do que exatamente?
O que provoca em nós tanta aflição? O que provoca em nós tanta infelicidade? E aí, se nós começarmos a analisar detalhadamente, nós perceberemos que a dificuldade que nós enfrentamos hoje, que a infelicidade que nós vivemos hoje, ela faz parte do nosso dia a dia. Não é muitas vezes um evento catastrófico que acontece conosco. Isso sim, sem dúvida nenhuma, provoca um grande impacto. Não é lá assim dizia. Então, mas na verdade o que nós lembramos é que no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa convivência, nós não conseguimos desfrutar de uma felicidade. É um casamento complicado, é uma família com pais e filhos que vivem atritos, é uma situação profissional que me angustia. E aí, então nós estamos enfrentando esses obstáculos o tempo todo, continuamente. Então nós começamos a entender um outro conceito, que é exatamente estarmos no mundo que tem essas características, faz parte de uma necessidade que nós temos. E ontem mesmo nós falamos sobre isso no nosso estudo da Gênese, falando sobre a formação, né, o vínculo do corpo físico com o espírito, todo o espírito com o corpo físico, mostrando que cada espírito constrói em torno de si um ambiente, um universo, uma estrutura, de acordo com o seu estado mental, com o seu estado emocional. Então somos nós que atraímos, e naturalmente somos atraídos também para determinadas circunstâncias de acordo com o nosso modo de pensar. Então tudo é uma questão de quê? Estado mental, que inconscientemente vai gerando então em torno de nós uma determinada psicosfera, que é como André Luiz chama essa região em torno de nós, criada por essas ondas mentais. E aí então vemos que estarmos aqui no mundo como esse é uma questão de atração, de afinidade. Nós temos afinidade por aquilo que nós pensamos em estarmos num ambiente como esse. Daí então que, através de todos esses atritos, a gente vai então se esclarecendo. Muitas vezes, lamentavelmente, nós vamos crescendo sendo vencidos pelo cansaço. O cansaço de tanto sofrimento, o cansaço de tanta dor, o cansaço de tanta tristeza. Aí chega um ponto que eu falo, tá bom, eu me rendo, eu vou me converter. E aí então, através do cansaço, ele se converte, mas na verdade essa conversão é exatamente viver dentro desses padrões mais equilibrados, desses padrões mais saudáveis. Porque todo mundo acha interessante isso, que essa conversão que normalmente nós vemos hoje na nossa sociedade, as pessoas acreditam que se convertendo, ou seja, acreditando em alguém, seguindo alguém, adorando alguém, ele vai encontrar a salvação, mas mal sabe ele que ele faz isso conscientemente, mas inconscientemente ele vai naturalmente mudando de conduta. E é essa mudança de conduta que faz com que ele comece então a construir a sua própria felicidade. Ele deseja viver de um modo diferente, ele precisava então daquele estímulo exterior, que é abraçar uma causa, um título religioso. Aí então ele vai dizer assim, agora sim eu vou ser salvo. E na verdade ele salva a si mesmo. Não é ninguém que vem salvá-lo. O que ele recebe é o estímulo, o que ele recebe é o amparo, é o esclarecimento, é o apoio, mas as ações dependem dele próprio. Então hoje nós temos assim no nosso mundo. Temos que tomar decisões o tempo todo. E essas decisões começam exatamente de controlarmos aqueles nossos impulsos. Impulsos que são alimentados pelo orgulho e pelo egoísmo, mais pelo orgulho. Porque assim eu vou pensar, eu tenho então o meu orgulho, e é o meu orgulho que dita a forma como eu vou viver. E nesse caso ele não aceita qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de ofensa. Se por acaso ele sente uma ação, ele vai imediatamente responder com uma reação. E essa reação, ela nunca é racional, ela sempre é instintiva. E aí nós chegamos no extremo daquele duelo, que é exatamente ali vida por uma vida, ou então quando ele vai minimizando o impacto, mas ele fala sobre o sentimento de um pelo sentimento do outro.
o equilíbrio de um pelo equilíbrio do outro. Então nós continuamos o tempo todo duelando em nome do nosso orgulho. O Gilson colocou, para pensar, nós transferimos ao outro o poder de nos ofender. E aquele detalhe também que é importante a gente lembrar, que quando nós nos predispomos a esse tipo de relação conflituosa, esse tipo de relação turbulenta na relação com outra pessoa, nós determinamos a ela, nós damos a ela o direito exatamente de dizer como nós vamos reagir. Porque é assim que acontece, nós dizemos assim, eu sou educado com quem é educado comigo. Quem não é educado comigo, eu também não sou educado. Então nós vivemos assim, você é quem exatamente? Você é a pessoa educada ou você é a pessoa mal educada? Porque em cada situação você se comporta de um modo diferente. Mas quem é você exatamente? Então quando nós vamos começando a controlar as nossas ações, controlar o nosso modo de pensar, e começamos então a estabelecer um modo de viver, não são as pessoas que ditam como nós devemos nos comportar. Somos nós. Então se por acaso alguém me ofende, eu então vou decidir, ou eu respondo para ela, me tornando tão agressiva contra ela, ou eu vou então amortecer o impacto daquela ofensa. E vou responder, como foi colocado no capítulo anterior que nós estudamos, dar a outra face. Vou responder para que ela possa compreender o erro que ela praticou, mas não da mesma forma. Ou seja, utilizando até uma palavra um pouco orgulhosa, eu não vou me rebaixar para poder mostrar para ela que ela está errada, pelo contrário. E aquela superioridade orgulhosa também não deve agir, mas é exatamente a superioridade da compreensão, a superioridade do entendimento, a superioridade dos valores que nós adquirimos, porque assim nós conseguimos amortecer aquilo que o outro faz, por mais que nos machuque. Porque não é tão simples assim nós neutralizarmos uma ofensa que foi feita. Alguém nos agride, alguém fala alguma coisa, alguém comenta, alguém aponta. E nós não temos aquele sangue frio de silenciar nossa mente e falar assim, não, eu não preciso me preocupar com isso, porque eu estou numa condição mais elevada. Na hora que a gente pensa, o sangue ferve e você responde. Mas esse sangue ferver nada mais significa que a própria ação dos nossos impulsos, dos nossos instintos, da nossa intempestividade, isso. Ou seja, essa ação intempestiva que nós temos é agirmos exatamente de uma forma explosiva. Então esse autocontrole ele faz parte também do nosso processo evolutivo. Quantas vezes nós vemos pessoas falar assim, eu não consigo me segurar, eu sou assim mesmo. Sim, você é assim mesmo. E a pergunta é, quanto tempo você vai continuar sendo assim? Porque alguém que vive dessa forma, não tenhamos dúvida nenhuma, é uma pessoa que sofre muito, embora ela não admita. Porque ela está tão acostumada. Não é intempestividade, é intempestivamente. É isso aí que vocês escreveram. Me deu uma travada na língua agora, mas deu para entender. Então, esse tipo de comportamento que nós temos hoje é tão normal no nosso mundo que a gente começa a pensar assim, mas eu faço porque todo mundo faz. Eu faço porque precisa ser assim. Eu faço porque as pessoas, se eu não for dessa forma, as pessoas acabam passando por cima de mim. Ninguém vai me respeitar, cada um vai dizer o que quer. Então, na verdade, nós vamos criando naturalmente esse tipo de autodefesa, que na verdade essas, vamos dizer assim, essas células de defesa que nós vamos desenvolvendo, no fim das contas elas acabam fazendo parte de uma doença autoimune, ou seja, uma doença que ataca a nós mesmos. Porque já que nós sabemos que a felicidade depende da nossa paz interior, e eu não falo essa expressão como sendo um chavão utilizado para falar bonito, mas na verdade é aquele estado de tranquilidade íntima, de saber que você não ofendeu ninguém, de saber que ninguém pode te tirar do equilíbrio. Então aquela tranquilidade íntima que nós vamos construindo é exatamente aquilo que proporciona a felicidade. Mas se nós temos dentro de nós aquelas armas prontas para serem usadas,
como é que nós podemos dizer que conseguimos alcançar a paz interior? A gente lembra que as guerras, dessas tradicionais que nós vemos no mundo hoje, elas acontecem de formas diferentes, né? Vai com Deus, bom dia. Beijos. Então nós vemos que elas vão acontecendo, de um modo geral, em graus diferentes. Primeiro nós temos aqueles que atacam. Então são os agressores. Depois nós temos aqueles que justificam a guerra para a defesa. Então eu falo assim, bom, eu tenho as minhas armas, eu tenho as minhas estratégias, eu tenho os meus soldados, porque eu preciso me defender. Então mesmo nesse caso, é alguém que não conseguiu ainda, é uma nação que não conseguiu ainda se declarar pacífica. Porque ela é pacífica até que ela sofra uma agressão. Aí então ela parte para a agressividade. Então no nosso mundo hoje, por isso que se fala que aquela paz absoluta, aquela paz interior incontestável, a felicidade plena, não é algo que diz respeito ainda ao nosso mundo. Porque nós vivemos esse conflito e nós ainda estamos prontos para lutar com ele. Então há a necessidade de nós termos sempre esse foco na nossa mente, para que a gente possa sempre manter o equilíbrio tanto quanto possível, construir essa paz interior tanto quanto possível. Então tudo para nós aqui hoje, no nosso mundo, é tanto quanto possível. A própria definição de espírita que nós temos, né, que foi trazido para nós aqui no Evangelho, o Espírito Verdade trouxe para nós, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter as más inclinações. Então até porque nós não precisamos nem pensar naquela ideia de que existe o espírita perfeito. Não existe o espírita perfeito, não existe o católico perfeito, existe o espírito que está se aperfeiçoando. Então ele não se torna aperfeiçoado ou mais perfeito pelo caminho que ele trilhou. Ele se torna pelos esforços que ele exerceu durante o caminho que ele percorreu. Então não existe o espírita perfeito, existe o espírito perfeito. Então nós que trilhamos esse caminho da doutrina, seguindo esses ensinamentos, aprendendo a lidar com eles, porque não é tão simples assim. Quando nós falamos em ter alguma coisa, por exemplo, quando eu falo para vocês sobre humildade. Humildade é um presente que nós recebemos, que nós temos que aprender a cuidar dele. E isso é muito difícil. É como se fosse um animalzinho de estimação, uma plantinha nova, um objeto raro que nós recebemos, que nós temos que aprender a lidar com ele, só que nós não sabemos ainda. Por isso então a gente vai tentando manter tanto quanto possível. É tudo uma questão de evolução gradual, de esforço contínuo, de conquistas que vão acontecendo gradativamente, aumentando a intensidade. Quando chegarmos num ponto em que conseguimos melhorar num determinado nível, aí nós não precisamos mais lidar com as situações mais agressivas, a menos que seja por uma questão missionária. Então é um trabalho de vigilância contínua que nós temos que fazer, para evitarmos, primeiro, o duelo por ferirem o nosso orgulho. Porque existe aquele duelo ativo, quando nós desafiamos alguém que nos ofendeu. Existe o duelo passivo, quando nós aceitamos a chamada para um duelo. Depois existe aquele duelo mental, em que nós duelamos sozinhos. Então alguém te ofendeu, você chega e chama junto, estufa o peito, dá aquela arrepiada nas costas, né, como acontece com nossos bichos em casa, e chama para a briga. Chama para a briga porque nós não levamos desaforo para casa. No passado nós desembaiávamos a nossa espada, ou sacávamos a nossa arma, e depois executávamos aquele que foi o nosso agressor, o nosso ofensor. Hoje nós somos armados com palavras, com ideias, com argumentos, com opiniões, e nós só nos satisfazemos quando nós conseguimos de fato derrubar o nosso adversário. Falamos tudo para ele que nós, né, aquela história assim de botei para fora tudo aquilo que eu queria falar. Parabéns, você ganhou o duelo.
mas você acaba de se perder. Porque na verdade você alimentou, como eu trouxe para vocês aquela vez, que nós temos dentro de nós dois lobos, né? O lobo do bem e o lobo do mal, como diz aquele provérbio. E o lobo mais forte é o lobo que nós alimentarmos. Então, enquanto nós continuarmos alimentando esse tipo de sentimento, nós estaremos expostos a situações relacionadas a ela. É tudo uma questão de atração. A gente lembra daquela publicação que saiu há alguns anos, chamada O Segredo. Um livro que foi publicado nos Estados Unidos, virou um documentário, virou um best-seller. Uma pena que direcionado por uma questão material. Né? Porque numa sociedade ainda muito consumista, numa sociedade onde o sonho, a felicidade está relacionada com aquilo que você pode consumir, que você pode obter, o segredo significa que quanto mais você focar para poder conquistar aquele objeto, mais fácil ele virá ao seu encontro. Então você deseja uma casa. Eu me lembro que no documentário mostrava assim um homem que estava dando um depoimento, sentado naquele sofá de couro, naquela casa maravilhosa com paredes de mármore. E ele então disse assim, eu pensei muito nessa casa e eu consegui comprá-la. E cada um então falando ali sobre as suas conquistas de consumo em torno desse foco mental que ele aprendeu a desenvolver. E aí então as histórias vêm sempre naquela história, a lei de atração. E muito antes disso a gente lembra que os espíritos já falavam que a nossa mente é capaz de atrair. É a lei da afinidade, do magnetismo. Então, saindo um pouco desse campo materialista e entrando no campo das relações, no campo da afetividade, nós naturalmente atrairemos para nós aquilo que nós desejamos. Ou mesmo que nós não desejemos, é aquilo que nós cultivamos. Para ter uma ideia assim, a gente pode pensar, se por acaso eu cultivar flores no meu jardim, eu vou ter então beija-flores, vou ter abelhas polinizadoras, vou ter outros pássaros. Mas se eu acumular lixo no meu quintal, com certeza eu não terei nem abelhas nem beija-flores. Eu vou ter ratos, vou ter baratas, vou ter insetos. Então, na verdade, aquilo que nós acumulamos no depósito da nossa mente é exatamente aquilo que vai atrair, independente de querer ou não. Porque eu vou pensar assim, olha, eu guardo lixo porque eu tenho preguiça. Mas eu não queria que os animais viessem para cá. Eu não queria que aqueles bichos viessem até mim. Então não é uma questão de querer, é uma questão de realidade. O que você guarda exatamente dentro de si mesmo. E aí então a lei de atração chega até nós por uma questão de afinidade natural, por uma questão de magnetismo, que é uma força extremamente poderosa, que nós ainda não sabemos como lidar com ela. Até porque ela para nós ainda é uma questão muito mística. A lei de atração é uma questão mística. Quando nós falamos assim, você pensa e isso acontece, é uma questão de fé. Pronto, entrou no campo da crença. Então isso para nós não é algo palpável, não é isso para nós uma realidade. Então, ao aceitarmos ou propormos um duelo, ou alimentarmos um duelo silencioso dentro de nós estamos exatamente acumulando essas toxinas mentais, como tanto fala Joana de Ângeles, que é exatamente aquilo que não apenas repercute sobre o nosso organismo, já que nós nos intoxicamos mentalmente, significa que nós geramos um tipo de energia negativa que nos traz prejuízo, provocando doenças orgânicas, como a gente já conversou até ontem sobre isso. Mas nós também criamos situações em torno de nós. Quantas e quantas vezes, através dos nossos estudos, ou dos trabalhos que nós fazemos de atendimento em centros, de atendimento fraternos e tudo mais, pessoas relatam suas dificuldades. E aí então, nesses relatos, ela sempre acha que aquilo que existe de errado, pois é, né, Luiz? Joana de Jung, ele é muito relacionado a ele. Então, deixa eu lembrar agora que eu acabei
perdendo um pouquinho o fio do raciocínio aqui. Pera lá. Onde eu parei mesmo, gente? Me fala aí, me fugiu agora. Eu dei a passadinha rápida na área de texto e acabei me desconcentrando. O que eu falava? Ah, sim, obrigado, Cidizinha. Então nós vemos assim que nos relatos de pessoas, nos atendimentos fraternos que pedem nas ajudas, elas sempre acham que os problemas estão em torno delas e elas por acaso estão no meio deles. E então ela relata a sua infelicidade, ela relata as suas dificuldades, ela relata as suas frustrações, ela relata, então traz aquele rosário de desgraças que ela vive e ela diz assim: a culpa é do mundo ou a culpa é da vida que eu tenho. E quando nós fazemos isso, porque hoje nós fazemos por orientação, fazemos por instrução, por aprendizado. Mas quando isso é dito para os amigos do mundo espiritual, quando eles também ajudam com essas orientações, a primeira coisa que tem é, a primeira coisa que você faz, vai fazer um trabalho de caridade. Depois você estuda. Depois você arruma uma atividade para poder ocupar a sua mente. Então, na verdade, a orientação que eles nos dão é assim: nós temos, através dos trabalhos que são propostos, porque é interessante, né? Os médicos fazem isso. O médico te passa um remédio, prescreve um remédio para você tomar, você não faz ideia como o remédio funciona. Você só quer ser curado. E aí então, os espíritos propõem para nós um trabalho, ou vários tipos de atividades e tarefas, que modificam de uma forma inconsciente para nós o nosso modo de pensar. Porque você fica se ocupando com outras coisas, você se valoriza, você se preserva daquelas frustrações, você ocupa a sua cabeça, você troca energias com outras pessoas de um modo positivo, porque você ajuda e ao mesmo tempo você é ajudado. Como consequência, ele começa a mudar o estado mental dele. E naturalmente em torno dele as coisas também começam a se modificar. E aí então depois de um tempo ele volta e diz assim: olha, a minha vida melhorou bastante. Muitos são os relatos que chegam assim. Pessoas que agradecem, pessoas que trazem depoimentos dizendo: olha, já faz tanto tempo que eu comecei a fazer isso e hoje minha vida é completamente diferente. E muitas vezes elogiam o trabalho, né? Olha, vocês são maravilhosos. Como se nós tivéssemos feito para ela aquilo que ela mesma fez. Então nós vemos que aquilo que acontece na nossa mente, né? E o detalhe, o Fletcher lembrou ali em cima, estou te acompanhando aqui, Fletcher. Então ali quando nós falamos sobre a questão de você atrair um patrimônio material, a gente lembra que a matéria é mais ou menos como se fosse ganhar na loteria. E existe aquele ditado que diz assim, né? O dinheiro não traz felicidade, mas compra. É uma frase muito engraçada, é uma frase muito interessante, só que ela é bastante falsa também. Porque se nós focarmos apenas nos valores que nós recebemos e não soubermos fazer bom uso daquilo, em termos de proporcionar nossa felicidade, a felicidade não vem com aquilo que você tem, a felicidade vem com aquilo que você se torna. Então muitas vezes nós fechamos o nosso ponto de vista, até mesmo nessa questão de pessoas com grandes patrimônios, né, Fletcher? A gente pensa assim, quer dizer que quem tem dinheiro é feliz? Basta a gente ver na mídia o que acontece com as pessoas que têm um grande patrimônio. Casam, descasam, usam drogas, cometem suicídio, se separam, se afastam, se isolam, sofrem. E isso, na verdade, não é o dinheiro que proporcionou para elas. Porque os espíritos lembram sempre que o dinheiro para nós, o recurso monetário, ele é um instrumento de trabalho. Se nós não soubermos trabalhar com ele, certamente ele vai trazer um grande problema. Mas se nós tivermos sabedoria para lidar com ele, não, esses são os mais famosos, né? Mas a gente fala de pessoas comuns. A gente vai nos bairros aqui das grandes cidades, quando a gente começa então mora em grandes condomínios, moram em grandes cidades, têm grandes empregos, grandes salários, e são felizes. Vivem confortavelmente. Mas a felicidade, como eu falei para vocês, é um estado íntimo. Mas, nesses mesmos ambientes, nós encontramos pessoas que sabem muito bem lidar com essa relação.
Não porque são grandes administradores, mas são pessoas que trazem valores mais elevados. E terem valores mais elevados mostra exatamente o sentimento de fraternidade, de generosidade, de caridade, de humildade, de simplicidade, de desapego. O que no nosso mundo hoje é mais raro de acontecer. Porque nós, ainda diante das dificuldades que nós temos, quanto mais nós tivermos, melhor. Então, desapegarmos disso tudo é muito difícil. Nesse caso, Mundinho, bom dia. Essa ideia do capeta, na verdade, essa ideia dos demônios, dos maus espíritos, o bem e o mal, a doutrina espírita explica muito bem isso. Inicialmente, o bem e o mal, ele começa, dentro da nossa visão simplista, como algo de fora que vem trazer tentações, que vem te prejudicar. Mas como eu falei para vocês, a grande força construtiva do universo é a força da mente. Então nós até podemos ter contribuições de pessoas que convivem conosco, de espíritos que vivem conosco, que são muitas vezes, pelo tipo de comportamento, são figurados ou intitulados como demônios, como capetas e tudo mais. Mas na verdade tudo isso começa dentro de nós mesmos. Eu crio o ambiente, eu abro ou fecho as portas para aquilo que eu desejo. E é como eu falei para vocês, aquela história de você colocar um jardim florido ou você colocar lixo e entulho dentro da sua casa mental. Ali você vai atrair. Porque se eu tiver... A gente teve até uma passagem muito bonita de Jesus, quando ele se encontrava naquele deserto, e aí então o diabo veio tentá-lo, segundo a história figurativa da Bíblia. E aí então o diabo veio tentá-lo. Qual foi a reação dele exatamente? Não permitiu que isso acontecesse. Então, através desse modelo, desse exemplo, nós também podemos trazer para nós essa realidade. Quem são os nossos amigos? São aqueles que nós desejamos que estejam próximos. Que estejam aqui ao nosso lado, que estejam compartilhando da nossa vida. Quem são os inimigos? São aqueles que se aproximam muitas vezes por uma questão de afinidade. Porque afinidade não significa amizade, não significa amor. Afinidade significa eu sou uma pessoa do mal e, consequentemente, convivo com uma pessoa do mal. Porque a maldade que exala de mim é a mesma maldade que atrai essa maldade para mim. Então nós lembramos que é uma questão de lei de atração. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu posso dizer para vocês com certeza que eu não tenho inimigos. Mas não é porque os inimigos não gostam dele. É porque ele não criou uma atmosfera, não criou uma situação de criar inimizades. Se por acaso alguém o ofende, tá bom, deixa para lá. Esse é o jeito que ele tem para viver, é o estado mental dele, é o estado emocional dele, capacete da esperança. É aquilo que você protege a sua mente, e aí então você determina o seu modo de viver. Então o fato de um indivíduo não ter inimigos não significa que ele é uma pessoa de sorte. Significa que ele criou em torno de si um ambiente que não traz nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de inimizade. Então, de um modo geral, é assim. Ou nós criamos um problema, ou cria um problema e nós aceitamos um problema, ou nós consumimos o problema silenciosamente dentro de nós. Quando nós começamos a nos tornar mais vigilantes com relação a isso, de pensar assim, olha, eu vou tentar viver da forma mais pacífica possível. Para quem muitas vezes acaba encontrando muito problema, propõe um desafio para si mesmo. E coloca assim, hoje eu não vou responder para ninguém, de um modo agressivo, não a resposta, mas não vou aceitar nenhum tipo de provocação, não vou provocar ninguém, não vou observar, vou tentar não ver os defeitos das pessoas. Façam essa experiência. A gente vive num estado de paz tão grande que dá a impressão de que o sol brilha mais, que os passarinhos cantam mais, que as pessoas são mais bonitas, simplesmente porque nós criamos em torno de nós esse tipo de atmosfera. Não é porque o mundo à nossa volta mudou. O mundo não muda por nossa causa. Não é um mundo que me proporciona felicidade. Nossa, todas as pessoas se tornaram generosas, e aí então eu
começo a viver mais feliz. Já pensou se nós fôssemos depender do mundo para poder viver esse estado de felicidade nosso? Seria praticamente impossível, porque cada um quer viver o seu estado de felicidade de acordo com os seus padrões, de acordo com os seus objetivos, com os seus desejos. Então, na verdade, essa conquista da felicidade depende individualmente de cada um de nós. Por isso que nós vamos inicialmente pensar sempre que a felicidade plena não existe aqui. Porque cada um quer viver a felicidade a seu modo, mas eu posso viver essa felicidade, usando aquela expressão-chave que eu trouxe para vocês, tanto quanto possível, através da minha modificação interior. Através da resistência que eu crio, através daquele estado de paz que eu desejo transmitir, que eu desejo conquistar. O mundo é a projeção da nossa mente, que eu tinha falado para vocês. Você olha para uma pessoa, você vai ver nela, obrigado, Cindizinha, você vai ver nela aquilo que você deseja ver. Todo mundo tem defeito, sim, todo mundo tem defeito, mas todo mundo também tem virtude. O que exatamente nós estamos procurando nas pessoas? Suas virtudes ou seus defeitos? Pelo espírito de competitividade que nós temos hoje no nosso mundo, é muito mais natural que nós busquemos nas pessoas os adversários. E para poder enfrentar um adversário, eu vou buscar as suas fraquezas. Eu vou buscar aquilo que posso derrotá-lo. E aí, então eu vou enfrentá-lo. Tudo para nós é competição, tudo para nós é disputa. É disputa de espaço, é disputa de interesse, é disputa de posição. Seja fisicamente, seja mentalmente, seja um status, ou seja, alguma coisa que seja concreta ou alguma coisa que seja abstrata. Então, o dia que nós pararmos de competir e começarmos a compartilhar, e nós não estamos falando de Facebook, que é muito fácil a gente compartilhar coisa no Facebook, mas é muito difícil nós compartilharmos aquilo que existe dentro de nós, aí sim nós perceberemos que o mundo vai se modificar, mas o mundo a partir da nossa perspectiva. E aí o mundo vai se modificando naturalmente, a partir do momento em que todas as pessoas começarem também a fazer opções diferentes. Mas enquanto ninguém faz, eu faço. As minhas escolhas não dependem das pessoas. O meu estado mental não depende das pessoas. Elas me influenciam. Não tenhamos dúvida disso. Mas elas não determinam aquilo que eu vou ser. É igual conselho, é igual sugestão. Nós temos livre-arbítrio, nós somos muitas vezes obrigados a termos um determinado tipo de vivência aqui no nosso mundo, por uma questão de obrigação, de compromisso, mas na nossa mente, ninguém pode interferir. Ninguém pode dizer exatamente quem nós seremos, ou quem nós somos, ou quem nós vamos ser. E muitas vezes, Luiz, pegando só para a gente poder fechar aqui o nosso raciocínio, nós temos, é sempre colocado que os amigos são sempre complacentes com os nossos defeitos, nossas imperfeições. Os inimigos, não aqueles que caluniam, mas aqueles que apontam realmente o defeito, são aqueles que são os mais sinceros. Então, muitas vezes, uma crítica que nós recebemos é uma crítica legítima, uma crítica verdadeira. Aponta em nós algo que nós não estamos vendo. Então é necessário nós ficarmos atentos para aproveitarmos tanto quanto possível tudo aquilo que vier ao nosso encontro. A gente lembra sempre, e é sempre importante lembrar, lembra daquele lixo que nós falamos que ficam acumulados? Aquele que fica acumulado no nosso quintal, no nosso depósito? Daquele lixo nós podemos reciclar muita coisa. E hoje uma boa reciclagem é capaz de aproveitar quase que 90% daquele lixo. Vidro, plástico, papel, lixo orgânico. Só uma coisa ou outra que é jogada fora definitivamente. Então mesmo aquele lixo que nós acumulamos, é importante que nós comecemos então, e eu falo daquele lixo que nós mesmos guardamos, que são os lixos da nossa mente, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, das ações que nós praticamos e tudo mais. Então nós vamos acumulando, como resultado daquilo que nós vamos fazendo, esse lixo. E aí então alguém vem e fala assim, mas seu quintal está cheio de sujeira. A primeira coisa que a gente faz é, mas o seu está mais. Em vez de nós pararmos para pensar e falar, opa,
Ele disse que meu quintal tem lixo, deixa eu olhar meu quintal. Vai que tem mesmo. E a gente chega lá e encontra aquele entulho com ratos, baratas, com moscas e tudo mais. Então às vezes é importante a gente observar a crítica que é feita. Claro que, como eu falei para vocês, ninguém tem sangue frio assim, sangue de barata, né, como se diz popularmente, para aceitar-se uma ofensa, um apontamento, sem simplesmente reagirmos a isso. Mas é importante que a gente vá modificando essa nossa forma de reagir, algumas vezes até para segurar um pouquinho aqui o nosso orgulho e tal, mas é importante sempre a gente ir modificando e perceber que algumas vezes uma crítica ela vai ser destrutiva ou construtiva de acordo com o valor que nós demos para ela. Tem que saber aproveitar essas oportunidades, e nós não sabemos ainda reciclar aquilo que existe dentro de nós, reciclar aquilo que nós mesmos produzimos. Então esses duelos, para a gente poder fechar aqui, nós fugimos um pouco desse tema, porque os duelos da atualidade são esses duelos do nosso universo íntimo. É aquele universo entre mim e aquela pessoa, o duelo de palavras, as palavras geram sentimentos. É mais ou menos igual àquela fisiologia que eu conversei com vocês ontem, falando sobre o nosso corpo. Aí eu trouxe aquele exemplo, né, um infarto, ele é ali um entupimento de uma das nossas veias ou artérias do coração, que acaba depois matando o tecido, depois o tecido prejudica então o funcionamento do órgão não bombeia sangue para o corpo todo, aquela coisa toda que a gente conversou ontem. Muitas vezes, por causa de um bate-boca, nós também provocamos esse tipo de situação. Alguém fala para mim alguma coisa, eu então fico ofendido e respondo, aquela minha resposta provoca um sentimento muito ruim. Quantas vezes nós ficamos com dor de cabeça, com enjoo, com dor de estômago, com dor no corpo, por causa de uma discussão? A forma como isso interfere na nossa saúde física e na nossa saúde mental, um tipo de discussão como essa. Essa pode não ser uma morte imediata, como acontece num duelo direto, mas não tenhamos dúvida que é uma morte lenta, que nós vamos sofrendo ou vamos fazendo sofrer, simplesmente por causa desses embates que nós aceitamos ou que nós vivenciamos e traz esse prejuízo para nós. E toma leite de magnésio, né, Brás? Então, na verdade, somos nós que sentimos o efeito disso tudo. Alguém fala alguma coisa, se eu sinto essa gastrite, esse estado nervoso alterado, é porque eu permito que isso aconteça, porque eu ainda tenho essa fragilidade. E muitas vezes eu guardo isso para mim. É muito interessante que numa psicoterapia é muito comum alguém dizer assim, mas eu sofro o tempo todo, porque as pessoas falam para mim e eu não consigo responder. Aí a resposta que o terapeuta dá, então, responde de volta. Não guarda isso com você. Se alguém te jogar lixo, pega o lixo e joga de volta. Sendo que, na verdade, a gente tem que pensar assim, mude o seu modo de pensar com relação a isso. Não é você enfrentar de novo que vai te proporcionar a sua saúde. Você vai até se sentir bem, mas não significa que você vai ser feliz. Porque alguém vai dizer assim para você, responda de volta e não leve esse desaforo, não guarda isso para você, senão a sua gastrite vai estourar. Então, em vez de tratar a causa daquele problema, ele quer tratar o efeito. Para parar de doer sua gastrite, responde de volta. E aí então ele começa a explodir com todo mundo, começa a agredir todo mundo. Por isso que eu falei para vocês, Mira, tanto quanto possível. Não é uma coisa que nós fazemos de uma hora para outra, mas se nós não ficarmos vigilantes para fazer esse trabalho a longo prazo, nós vamos sofrer o tempo todo, vai ser um sofrimento indefinido, porque a gente sempre vai querer defender a nossa própria honra. Então, a agressão imediata para você vai te fazer bem? Tá, que faça. Mas não se esqueça de minimizar isso tanto quanto possível com o passar do tempo. Até chegar um ponto que você, quando a pessoa te ofender de alguma forma, você vai começar a rir e vai falar assim, meu Deus, o que essa pessoa traz dentro dela? Que tipo de felicidade que ela acha que vai ter que ter? Então eu vou deixar para lá, minha cabeça vai continuar fervilhando, mas depois, com o passar do tempo, sentindo pena daquela pessoa, me compadecendo com as dificuldades dela,
imaginando os tormentos que ela vive na sua vida pessoal, eu então começo a me sentir em paz, porque eu percebo que eu não tenho isso. Como eu falei para vocês, o pior grau é aquele que desafia. O grau mediano é aquele que aceita o desafio. Aquele grau mais brando é aquele que silencia, mas ainda continua se consumindo. E aquele grau mais elevado é aquele que simplesmente vive aquele estado de harmonia, com tranquilidade. Só para a gente lembrar, para concluirmos aqui o nosso estudo, lembramos que Chico chorava diante de uma ofensa que ele recebia. Pensa que era fácil? Nossa, quando alguém cuspia na cara do Chico ele dava sorrisos. Não. No silêncio da sua vida íntima ele chorava, como ele dizia mesmo. O espírita chora? Sim, ele chora, mas chora escondido. Depois ele lava o rosto e vai fazer trabalhos de caridade. São tormentos desnecessários no mundo em que nós estamos, que ainda é necessário. Não é exato, Maria? Então somos nós que determinamos o modo de viver. E esses duelos só existem quando nós temos ainda duas pessoas. Fletcher, o espírito é aquele que se esforça. Não é aquele que é definitivamente. Se você tem um pouco de esforço, você já está contaminado, não tem jeito. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje. Esses textos que nós temos aqui, então, como eu tinha dito, até Jesus chorou. Então, lembrando que esses textos que nós temos aqui, nós não fizemos a leitura dele porque todos eles tratam dessa questão. De lavar honra, de morte e tudo mais. Coisa que para nós hoje não tem a importância que tem diante do nosso estado íntimo, do nosso duelo mental, desse duelo moral que nós estamos enfrentando. Então esse é o nosso tema de hoje, esse é o nosso estudo de hoje. Que na verdade foi muito mais um bate-papo meio desorganizado, trazendo só algumas reflexões, mas é importante a gente guardar a essência disso tudo. Que a paz que nós desejamos, ela começa primeiro dentro de nós. Eu não estarei em paz pelo fato das pessoas não me agredirem. Eu começo a ficar em paz mesmo diante das agressões. Sofro com isso, tenho vontade de catar no pescoço daquela pessoa, tenho vontade de vomitar na cara dela tudo que eu estou pensando. Mas quanto mais equilibrado, quanto mais equilíbrio eu vou encontrando, mais fácil é lidar com essas adversidades. Fechando por aqui então, pessoal.